Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 12. Este é o terceiro vídeo, o vídeo que começa com tras, tras, tras. Bom, no vídeo anterior nós vimos que as pessoas ali, dentro dessa grande festa, fazem as suas pequenas festinhas, né? Ou seja, você vai subdividindo, né, o grupinho de umas pessoas aqui, o grupinho de outras pessoas ali. E nós começamos o próximo parágrafo com o Vilaça falando tras, 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 né? Esse tras, tras, tras é algo que parece estranho, mas lembre-se, é uma interjeição para imitar o som de algo batendo, né? Como se fosse ei, ei, presta atenção, né? Vai fazer mais sentido na continuação. Então, tras, 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 fazia o Vilaça batendo com as mãos uma na outra, né? Então, ele falava tras, 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 enquanto ele estava batendo uma na outra. O cara chato, né? Exigindo a atenção de todo mundo, né? Exigindo que todos saíssem das suas conversinhas paralelas para prestar atenção nele. O rumor cessava de súbito como um estacato de orquestra. Estacato aqui é pausa, né? Então, por exemplo, você vai escutar lá a Nona Sinfonia, vai ter o quê? Acho que 3 pausas, né? São 4 movimentos. Então, o maestro para, e aí os músicos meio que afinam um instrumento, mas tudo vai morrendo e fica aquele silêncio. Ninguém aplaude, não é a hora de aplaudir ainda. E aí depois recomeça tudo, né? Eu acho que a imagem é interessante, você tem vários instrumentos, cada um fazendo alguma coisa, e aí ele traz, 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 como se fosse batendo, né? Tac, 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 tac. E aí o pessoal vai se calando, e aí vai começar a outra parte da orquestra, a mais bonita para o Vilaça, que é a parte que ele fala, né? A parte que ele é o centro das atenções. E todos os olhos se voltam para o glosador. Quem ficava longe aconchegava a mão atrás da orelha para não perder palavra. A maior parte, antes mesmo da glosa, tinha já um meio riso de aplauso trivial e cândido. Imagine essa cena, é fantástico, né? A pessoa está contando uma piada para você e aí você ainda está na parte... não chegou ainda no ápice da piada, né? Você ainda está na parte que está se desenvolvendo, mas a pessoa... Talvez porque prevê o que você vai falar, talvez, e muitas vezes acontece isso por um senso de simpatia com você, já vai se preparando para rir, já tem um meio sorriso nos lábios. Quando você lança o que em inglês a gente chama de punchline, punchline é a parte da piada que dá aquela surpresa e traz riso, a pessoa já está meio que predisposta ali para rir. Parênteses, eu não sei se você já reparou na nossa vida, dependendo de quem está contando a piada, às vezes a mesma piada, você cai na gargalhada e você simplesmente balança a cabeça, né? Tem muitas coisas além da própria piada que decidem isso. Bom, mas como todos ali já estavam predispostos a aceitar o que o Vilaça falasse, acontecia o seguinte: a maior parte, antes mesmo da glosa, ou seja, antes mesmo que ele resolvesse, né, o desafio poético ali, já tinha um meio riso de aplauso trivial e cândido. Quanto a mim, lá estava solitário e deslembrado, ou seja, ninguém lembrava de mim, a namorar certa compota da minha paixão. No fim de cada glosa ficava muito contente, esperando que fosse a última, mas não era. E a sobremesa continuava intacta, que é um outro jeito de falar intacta. Ninguém se lembrava de dar a primeira voz. Meu pai, à cabeceira, saboreava a goles extensos a alegria dos convivas. Mirava-se todo nos carões alegres, nos pratos, nas flores. Deliciava-se com a familiaridade travada entre os mais distantes espíritos. Influxo de um bom jantar, ou seja, o impulso de um bom jantar, né? Um bom jantar tem como resultado isso, você... é bom para você como anfitrião, né? Então tá lá o
o conde não sei das quantas e o doutor não sei das quantas, e eles se conheceram na tua casa. Eles sempre vão falar, não, mas eu conheci o conde importante lá na casa do Brás Cubas, naquele jantar em homenagem à queda do Napoleão, né? Ou para celebração à queda do Napoleão. Eu via isso porque arrastava os olhos da compota para ele e dele para a compota, como a pedir-lhe que má servisse, mas fazia-o em vão. Ele não via nada, via-se a si mesmo, seu grande jantar. E as glosas sucediam-se como bátegas d'água, obrigando-me a recolher o desejo e o pedido. Pacientei quanto pude. Amo esse verbo, né? Olha que interessante você ser paciente, né? Pacientei. Pacientei quanto pude. E não pude muito. Lembre-se que ele é mimado. Pedi em voz baixa o doce. Enfim, bradei, berrei, bati com os pés. Meu pai, que seria capaz de me dar o sol, se eu o exigisse, chamou um escravo para me servir o doce. Mas era tarde. A tia Emerenciana, o nome da mulher, a tia Emerenciana arrancara-me da cadeira e entregara-me a uma escrava, não obstante os meus gritos e repelões. Não foi outro o delito do glosador. Retardara a compota e dera causa à minha exclusão. Tanto bastou para que eu cogitasse uma vingança, qualquer que fosse mais grande e exemplar, coisa que de alguma maneira o tornasse ridículo. Que ele era um homem grave, o Dr. Vilaça, medido e lento, 47 anos, casado e pai. Não me contentava o rabo de papel, nem o rabicho da cabeleira. Lembre-se como ele falou antes, né? Colocar o rabo de papel e puxar a cabeleira. Havia de ser coisa pior. Entrei a espreitá-lo durante o resto da tarde, a segui-lo na chácara, aonde todos desceram a passear. Vi-o conversar com Dona Eusébia, irmã do sargento Mor Domingues, uma robusta donzela, que se não era bonita, também não era feia. Estou muito zangada com o senhor, dizia ela. Por quê? Porque... não sei por quê. Porque é minha sina. Creio às vezes que é melhor morrer. Tinham penetrado numa pequena moita. Era lusco-fusco. Aquele meio escuro, meio claro, né? Eu segui-os. O Vilaça levava nos olhos umas chispas de vinho e de volúpia. Deixe-me, disse ela. Ninguém nos vê. Morrer, meu anjo? Que ideias são essas? Você sabe que eu morrerei também? Que digo, morro todos os dias, de paixão, de saudades. Dona Eusébia levou o lenço aos olhos. O glosador vasculhava na memória algum pedaço literário e achou este, que mais tarde verifiquei ser de uma das óperas do Judeu. A gente fala sobre isso na sessão de digressão. Não chores, meu bem. Não queiras que o dia amanheça com 2 auroras. Dito isto, disse isto, puxou-a para si. Ela resistiu um pouco, mas deixou-se ir. Uniram-se os rostos e eu ouvi estalar, muito alto e leve, um beijo, o mais medroso dos beijos. O Dr. Vilaça deu um beijo em Dona Eusébia, bradei eu correndo pela chácara. É claro que os dois eram amantes, né? Você percebeu. Foi um estouro esta minha palavra. A estupefação imobilizou a todos. Os olhos espraiavam-se a uma e a outra banda. Trocavam-se sorrisos, segredos, a socapa. A socapa quer dizer de maneira dissimulada, né? Dissimuladamente. Trocavam-se sorrisos, segredos à socapa. As mães arrastavam as filhas, pretesteando o sereno. Meu pai puxou-me as orelhas disfarçadamente, irritado deveras com a indiscrição. Mas no dia seguinte, ao almoço, lembrando o caso, sacudia-me o nariz a rir.
Ah, brejeiro, ah, brejeiro.